Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso vídeo sobre circuitos sequenciais em VHDL. Agora sim nós vamos entrar no projeto do nosso circuito sequencial. E o que esse circuito sequencial tem que fazer? Ele vai ter uma entrada de clock e ele vai ter uma entrada de dados e vai ter uma saída. O circuito vai ter que gerar um pulso nesta saída sempre que ele encontrar a combinação de bits 0, 1, 1 no sinal de entrada. Ou seja, cada borda de subida do clock, se ele encontrar um 0, depois um 1 e depois outro 1, a saída tem que ir para 1. Então ele vai tentar detectar esta sequência. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é descrever esse algoritmo exatamente como se o VHDL fosse uma linguagem de programação. A gente vai definir a especificação do que é que esse negócio deve fazer. Depois nós vamos transformar essa especificação em uma máquina de estados. E aí a gente vai implementar essa máquina de estados em VHDL, já mais parecido com o que vai ser na prática final. E finalmente o circuito final ele vai ser implementado usando flip-flops. Então, vamos lá. Eu criei aqui, pessoal, um arquivo chamado detecta.vhdl, onde a gente vai definir a nossa entidade. Então, como a gente falou, essa nossa entidade, ela vai ter como entradas o sinal X, da onde eu vou procurar o meu padrão do 0, 1, 1, o sinal de clock, que vai dizer quando é que eu devo analisar o sinal de entrada, e finalmente a minha saída. Essa saída eu vou chamar de Y. Ela vai assumir o valor 1 exatamente durante um ciclo de clock, caso eu tenha encontrado o padrão que eu estou procurando. Então, procurando o padrão 001. Então, a implementação que a gente vai fazer dentro da primeira versão da nossa arquitetura vai ser uma implementação bastante simples. Nós vamos criar aqui um algoritmo que procura pela sequência 001, exatamente usando as ferramentas que normalmente a gente usaria numa linguagem de programação. Então, como eu vou fazer isso usando essa ideia de elementos sequenciais, eu vou criar aqui, dentro da minha arquitetura, um process. Então, como a gente viu no test bench, tudo que eu colocar dentro de um process, ele vai acontecer de forma sequencial. Então, o primeiro passo que a gente vai tentar fazer aqui é esperar até que o x seja 0. Então, eu vou escrever isso daqui. Eu vou esperar até que o x seja 0. Se ele for 0, eu vou fazer alguma coisa. Se ele não for 0, eu vou fazer outra coisa. Então, vamos supor que ele seja 0. Aqui dentro estaria a continuação do meu algoritmo. Mas se ele for 1, o que a gente vai fazer? Nós vamos esperar até a próxima borda de clock. Então eu vou colocar aqui a função risingEdge e eu vou esperar a próxima borda de clock, e aí eu tento de novo para ver se o x vale 0. Agora, supondo que o x valha 0. O que a gente vai fazer? Nós vamos esperar o próximo x e ver se ele é 1. Então, para a gente esperar o próximo x, nós vamos escrever aqui a mesma coisa. E aí sim nós vamos ver se o x que chegou é 1. E aí, se o x que chegou é 1, a gente vai continuar a verificação. Se ele não for 1, a gente vai cair de novo no final do processo. O que acontece? O processo é executado continuamente. Eu volto para o começo procurando o primeiro x igual a 0. Então, nesse caso, se o x foi 1, eu vou esperar mais um x. Então, eu vou esperar novamente o risingEdge do clock. E aí eu vou verificar se o x foi igual a 1. Nesse caso, quando o x foi 1 pela segunda vez, aí sim, o que aconteceria no nosso algoritmo? O y deveria ir para o estado 1. E, obviamente, o y teria que ficar nesse estado por mais um período de clock. Então, vamos colocar aqui de novo risingEdge clock.
esse seria o nosso algoritmo. A única coisa que está faltando aqui é inicializar o valor do y com 0. Então o y ele vai ser 0 em todos os casos, menos nesse caso aqui. Então eu posso, como esse é um conjunto de expressões executadas sequencialmente, eu posso colocar o y recebendo 0 logo no começo. Então esse seria uma descrição do nosso algoritmo. Então basicamente o que esse algoritmo faz? Espera a sequência 0, 1, 1. Então é isso que a gente descreveu aqui. Agora aqui no nosso testador, o que a gente precisa fazer? Nós já geramos o nosso sinal de teste. O que a gente precisa colocar aqui dentro é a nossa entidade, que é o nosso detector. Então eu vou instanciar aqui essa entidade. Então vamos chamar isso daqui de detector. E aqui a gente instanciou o nosso detector, conectando a entrada X no sinal X, que a gente gerou, a saída Y no sinal Y, que a gente não declarou aqui, eu vou declarar. Então o sinal Y é do tipo bit. E finalmente o sinal de clock, que é uma entrada no sinal de clock que a gente já está gerando. Então agora vamos simular isso daqui e ver o que acontece. Então pessoal, aqui no GTK Wave a gente está vendo o sinal de clock que a gente produziu, o nosso sinal de teste e o circuito funcionando do jeito que a gente esperava. Sempre que a gente encontra a sequência 0, 1 e 1, o sinal Y vai para 1. Então aqui apareceu 0 e 1, uma vez só o 1, ele não foi para 1, aqui apareceu 0, 1 e 1 e o sinal foi para 1. Então pessoal, isso que a gente fez aqui é um esboço do algoritmo desse sistema de detecção. Isso aqui ainda está muito longe da implementação disso daqui como um sistema digital. Então o próximo passo do projeto vai ser transformar esse algoritmo aqui em uma máquina de estados, como a gente viu na aula. A máquina de estados que a gente definiu vai ser essa daqui. Eu tenho 4 estados que eu estou numerando 0, 1, 2 e 3. E aqui eu estou colocando o nome do estado dentro da bolinha e embaixo eu estou colocando o valor da saída Y. Se você observar bem, considerando o estado 0 como estado inicial, se eu receber aquela sequência que eu estou procurando, 0 ele veio para cá, 1 ele veio para cá, 1 ele veio para cá, eu chego no estado 3, que é a situação em que a saída vale 1. Então, a cada borda de clock pode acontecer uma transição entre dois estados, portanto isso é um circuito síncrono. E o que vai acontecer nas situações que não correspondem a essa da minha detecção, eu vou tomar o caminho apropriado. Então no estado 0 eu permaneço no estado 0, no estado 1 eu permaneço no estado 1, no estado 2 eu volto para o estado 1, e no último caso, o estado 3 ele sempre vai voltar para o estado 0, qualquer que seja o valor da entrada X. Por isso eu coloquei esse Ezinho aqui, é uma transição vazia. Então no próximo clock eu troco do estado 3 para o estado 0, independentemente do valor das entradas. Então a rigor, esse diagrama de transição de estados representa aquilo que a gente quer implementar. O que a gente vai fazer é descrever isso usando VHDL. Então aqui para a gente fazer isso, no meu VHDL, eu vou criar uma nova arquitetura. Então essa é a minha arquitetura. Então eu vou criar uma arquitetura para a minha entidade que eu já tinha. Essa minha arquitetura vai ser, eu vou chamar de estados. Então a primeira coisa que eu tenho que colocar dentro dessa arquitetura vai ser o sinal que representa o meu estado. Então, como a gente viu no diagrama de transição de estados, o meu estado ele é um inteiro e ele vai ficar nessa faixa que a gente definiu, entre 0 e 3. E a gente pode setar o valor inicial desse estado como sendo o estado 0. Finalmente, nós vamos criar aqui dentro a implementação da máquina de estados. Isso sempre vai ser igual em VHDL, só a gente vai colocar um processo. Então esse processo ele vai ser disparado pelo sinal de clock, essa é uma máquina síncrona. Então esse processo vai ser executado sempre que o clock mudar de 0 para 1, de 1 para 0. E aí a gente vai colocar o que a gente quer que faça dentro aqui da cláusula process.
Então a primeira coisa que a gente tem que ver, só interessa essa situação quando o clock subiu. Então nós estamos interessados na borda de subida do clock. Então eu vou usar a função risingEdge para verificar se o clock subiu. Nessa situação eu vou fazer alguma coisa e se não foi isso que aconteceu, não me interessa, eu vou esperar o próximo evento no sinal de clock. E aqui dentro, toda máquina de estados sempre vai ter um case. Então eu vou ter um case em que vai aparecer todas as condições que representam os meus estados e dentro desse case eu vou mudar de estado apropriadamente. Então basicamente sempre vai acontecer isso aqui. Então eu vou ter um case e aqui dentro desse case eu vou ter os meus estados. Então o que vai acontecer quando eu estiver no estado 0, o que vai acontecer quando eu estiver no estado 1, o que vai acontecer quando eu estiver no estado 2 e o que vai acontecer quando eu estiver no estado 3. É importante que eu tenha declarado o meu sinal estado como sendo um range de inteiros para que eu possa escrever dessa forma. Senão o compilador VHDL vai reclamar comigo. Então agora ficou bem fácil. Dentro desse case eu vou escrever exatamente aquilo que está escrito no nosso diagrama de transição de estados. Então quando eu estou no estado 0, o que vai acontecer? Só me interessa a situação em que x vale 0, nesse caso o estado vai mudar. O estado vai mudar para o estado 1. Em todos os outros casos não acontece nada, ou seja, eu permaneço no mesmo estado. O estado 1 é justamente o contrário. Eu vou esperar que o x valha 1. No caso do x valer 1, eu vou para o estado 2. Caso o x valha 0, eu permaneço no estado 1, nada acontece. O estado 2 acontece mais coisa, tem as duas possibilidades. Quando o x vale 1, eu vou para o estado 3. Quando o x vale 0, eu volto para o estado 1. Então é isso que está desenhado ali no nosso diagrama de transição de estados. O último caso vai ser o estado 3, e o que acontece no estado 3? Nada. A gente volta sempre para o estado 0, independentemente do que acontece com a variável x. Então, nesse process, eu especifiquei como que é o meu diagrama de transição de estados. Para a gente terminar isso daqui, a única coisa que falta é gerar o sinal y. E o sinal y, a gente viu, ele só depende do estado. É muito fácil de fazer. Ele só vale 1 quando o estado for 3. Então, o y ele vai ser 1 quando o estado for 3. Senão, ele vai ser 0. E essa é a nossa arquitetura que representa o nosso diagrama de transição de estados. Vamos simular e ver se funciona. Aqui no GTK Wave, nós estamos vendo que ele está funcionando do jeito esperado e a gente pode incluir essa variável de estado aqui para a gente ver o que é que ele está acontecendo. Nesse momento ele foi do estado 3 para o estado 0, a gente pode ver o que aconteceu aqui. Ele foi até o estado 2, voltou para o estado 1, até chegar os próximos dois 1s, finalmente chegou no estado 3. Então a gente pode acompanhar aqui que ele funcionou do jeito que a gente esperava que funcionasse. Agora, pessoal, o nosso objetivo vai ser implementar isso daqui como um circuito lógico. Então nós vamos implementar uma máquina de estados de verdade usando portas lógicas e flip-flops. Então, como nós vimos em aula, qual que é o procedimento? A primeira coisa que a gente já fez é a criação do nosso diagrama de transição de estados. O próximo passo vai ser a gente desenhar uma tabela verdade que especifique para nós a função próximo estado, que são essas duas colunas aqui, e a função saída. Então basicamente essa tabela é uma tabela verdade que a gente obtém do próprio diagrama de transição de estados. Então se eu estou no estado 0, perceba que eu tenho 4 estados, eu preciso de 2 flip-flops, né, ou 2 bits para armazenar esse estado, então eu estou chamando de S1 e S0. O número binário 00 corresponde ao estado 0, o número binário 01 ao estado 1, 10 ao estado 2 e assim por diante.
E nós vamos traduzir esse diagrama de transição de estados nessa tabela. Então, começando no estado 0, se a entrada x vale 0, o próximo estado vai ser o estado 1. Essas duas colunas marcadas com o apóstrofe são os próximos estados. Então, essas vão ser as entradas dos flip-flops. Então, o próximo estado do estado 0, quando x vale 0, é o estado 1. Do estado 1, quando x vale 0, é o próprio estado 1. Do estado 2, quando x vale 0, ele volta para o estado 1, então nesse caso aqui. No estado 3, se chegar a 0, a gente volta para o estado 0. Agora, de novo, no estado 0, quando x vale 1, ele permanece no mesmo estado, no estado 0. Quando eu estou no estado 1 e chega a 1, eu vou para o estado 2. Quando eu estou no estado 2 e chega a 1, eu vou para o estado 3, que é o que está lá na tabela. Finalmente, se eu estou no estado 3 e chega a 1, não importa o que chega, eu volto para o estado 0. Então aqui estariam as funções que representam o próximo estado, né? Para o mais significativo, bit mais significativo, bit menos significativo. A função saída também ela é fácil de ser obtida, é só eu ver em cada estado qual é o valor que está desenhado no estado embaixo. Então, tendo essa tabela verdade, a gente pode determinar a função saída. Você pode usar o mapa de Carnot, você pode usar qualquer tipo de simplificação que você quiser. A partir dessa tabela verdade, a gente determina qual é a função saída, ou seja, qual vai ser o valor do y, e quais vão ser as funções que determinam os bits do próximo estado. Então, o S'0 vai ser essa expressão, o S'1 vai ser essa expressão. Então, agora que nós temos as expressões, a gente pode finalmente projetar o circuito lógico que implementa essa máquina de estado. E o circuito vai ser esse daqui. Então eu tenho aqui um circuito síncrono, você vê que o clock está entrando nos dois clocks aqui, que são sensíveis à borda do sinal de clock. Vocês veem que essa é uma máquina do tipo Moore, a saída não depende do valor de x, né? Ela só depende do estado, que é o valor dos dois flip-flops. E essas expressões que a gente determinou pela tabela verdade, a gente pode criar usando portas lógicas. O que a gente vai fazer agora é criar este circuito aqui em VHDL. Isso sim já seria uma implementação da nossa máquina de estados. Então, o primeiro problema que a gente vai tentar ver é a gente já sabe como a gente representa portas lógicas em VHDL, como que a gente vai representar flip-flops em VHDL. Então é isso que eu vou fazer agora. Então aqui um arquivo chamado dFlipFlop, que vai conter essa entidade, que é um flip-flop do tipo D. E isso a gente já sabe o que entra, o que sai. Vamos descrever aqui. Vai entrar dois sinais, o sinal D e o sinal clock, que são do tipo bit. Então, eles são entradas. E vai sair o sinal Q e o sinal NQ, ou Q negado. Ele vai ser do tipo bit. Então, essa é a interface do flip-flop. Então, basicamente, como é que a gente pode modelar um flip-flop? O que ele faz é basicamente esperar uma borda de subida de clock, e quando acontece essa borda de subida de clock, ele copia o valor da entrada D na saída Q. Então, basicamente, a gente pode escrever usando um process como a gente tem feito até agora, né? Então, esse process ele vai ser executado quando o sinal de clock mudar. E basicamente o que a gente tem que fazer aqui é, se nós estamos observando uma borda de subida do clock, o que a gente vai fazer é copiar o valor da entrada na saída. Se isso não acontecer, o valor permanece com o valor anterior. Então aqui a gente já sabe o que acontece com a saída Q, o que falta é determinar o que acontece com a saída invertida. E isso é muito simples porque ela sempre vai acontecer de ser o inverso da entrada Q. Então o que a gente vai fazer basicamente colocar isso do lado de fora do processo e a gente vai atribuir essa variável NQ
com a expressão lógica not key. Perceba que aqui a gente está usando um processo para representar esse flip-flop, mas não necessariamente a gente precisa usar um processo. Então eu vou escrever outra arquitetura para o flip-flop. E nessa arquitetura, basicamente, o que eu vou fazer é transferir o valor da entrada D na saída Q quando acontecer a borda de subida do sinal clock. Perceba que aqui eu estou colocando essa cláusula when e ele está incompleto. Então, o que acontece quando tem a borda de subida do clock? A saída Q recebe o valor D. Mas o que acontece nas outras situações? Isso não está especificado. Então o que vai acontecer com o VHDL? Ele vai assumir que existe uma memória, que existe um flip-flop nessa expressão. Então ele vai subentender isso. Então esse código VHDL é perfeitamente possível e ele é inclusive preferível a você usar um process. Então, uma vez que a gente tenha definido como é que a gente faz um flip-flop em VHDL, agora a gente pode escrever a arquitetura com a estrutura do meu circuito, usando agora as portas lógicas e os flip-flops. Então eu vou criar aqui mais uma arquitetura, que eu vou chamar de estrutura, da mesma entidade detecta, e agora aqui a gente vai realmente implementar em VHDL o circuito que a gente projetou. Então aqui basicamente o que a gente vai colocar aqui? Os sinais que vão armazenar o nosso estado. Então eu vou declarar um sinal chamado estado, e esse sinal estado ele vai ser um bit vector Vamos começar com 0, 0, então ele vai começar no estado 0. E essa variável estado vai corresponder àqueles bits que a gente chamou de S1 e S0. O outro sinal que eu vou declarar aqui eu vou chamar de próximo, que vai ser o próximo estado. Também vai ser um bit vector. Vamos colocar como 00 também. Agora a gente vai colocar os flip-flops. Então os flip-flops basicamente eles vão ser aquelas entidades, nós vamos instanciar a entidade que a gente acabou de criar. Então vai ter dois flip-flops. A entrada D vai ser o próximo estado. A entrada Q vai ser o estado atual. Então flip-flop 0, na entrada 0, clock liga com o clock. O flip-flop 1 vai ser exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar aqui. Só que a entrada D vai para o sinal próximo 1 e o estado 1. Então aqui eu já coloquei os flip-flops. Então esse daqui seria a memória do estado atual. Agora basta a gente escrever aquelas expressões que a gente obteve lá. Como é que se calcula o próximo estado? Então o bit menos significativo do próximo estado, a função S'0, a gente tinha obtido conforme a tabela verdade e era essa expressão aqui. Finalmente, o bit mais significativo do próximo estado, que era o S'1, a gente obteve essa expressão aqui. A última coisa que falta é a função saída, e a função saída também era bastante simples. Vou colocar aqui como comentário. Função próximo estado. E aqui a função saída. E essa seria a arquitetura contendo a estrutura daquilo que a gente definiu. E aqui no GTK Wave o resultado da simulação continua dando o mesmo resultado.
olhando aqui dentro do circuito o estado atual, o estado dos flip-flops e a função próximo estado. Então você vê que o próximo estado ele é assumido na borda de subida de clock. Então se você conferir por esse desenho, você vai ver que a máquina de estados que a gente projetou está funcionando corretamente. Então pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!